Programa Mulher Saudável, toda sexta-feira às 15 horas, pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação, Márcia Duarte. Apoio, Lions Clube Boqueirão Praia Grande, TV Tudo Praia Grande Litoral, Nosso Bar Praia Grande, Guarujá Varejo, Bolos Ocean e Gráfica Júlia Panaia. Boa tarde, estamos aqui de volta, uma nova sexta-feira. Sou Márcia Duarte, com o programa Mulher Saudável, pela TV Tudo Praia Grande Litoral, com os nossos apoiadores Bolos Ocean, Gráfica Júlia Panaia, Guarujá Varejo, Masol de Construção Imobiliária e nosso bar Praia Grande. E hoje nós vamos estar de novo com uma pessoa maravilhosa, nosso advogado, doutor Tarcísio Oliveira. Boa tarde, Tarcísio, tudo bom? Como você está? Assistindo. Estou bem, graças a Deus. Então, hoje nós temos você aqui para que possa nos responder, para que possa nos mostrar aí o que é o nosso tema, né? As questões trabalhistas, né? O mercado de trabalho da mulher. O que você tem para nos contar? Antes de mais nada, é um prazer estar retornando aqui nesse espaço, né? Sim. E podendo falar com esse teu público, que é um público já querendo ou não, né, bem volumoso e que vem prestigiando você todas as sextas-feiras aqui às 15 horas, né? E levando conhecimento às mulheres e também aos homens que, querendo ou não, participam aí da vida ativa de suas esposas, mães, filhas, tá? Bom, nós vamos falar um pouco hoje a respeito desse mercado e da legislação com relação às mulheres, né? A mulher nesse desse período de tempo, de longo histórico, ela, querendo ou não, tem vista tanto pelo fator biológico, né, que é a questão da, via de regra, da gravidez, que a mulher acaba tendo a gestão, quanto da questão social, que é aquela questão de que o homem, né, pela questão da industrialização, o homem saía para trabalhar fora de casa, e a mulher tinha aquela questão de ficar em casa para cuidar do filho, cuidar, querendo ou não, da casa. Então, tem toda essa questão, tanto biológica quanto a questão social. E aí, dentro disso, hoje a mulher, graças a Deus, passar desse período da industrialização, período pós-guerras e tudo, a mulher foi se inserindo aí no mercado de trabalho, né? E não apenas para acompanhar e ocupar espaços dedicados aí à doméstica, que ainda são maioria, dedicada a serviço de asseio e conservação, mas elas também hoje já ocupam espaços, como espaço de juízes, espaços, querendo ou não, espaços de executivas. Claro, esse número ainda é menor, né, em alguns casos, mas já temos casos onde elas chegam a ser, inclusive, superiores aos dos homens. É o caso do Tribunal Regional do Trabalho aqui do estado de São Paulo, onde a maioria das juízas já são mulheres. Então, já temos aí um ponto positivo. As mulheres hoje ocupam a faixa de 49% da população do mercado ativo é ocupada por mulheres, né? A faixa de isso sim em todos os níveis, né? E tendo em vista essa inserção da mulher no mercado de trabalho, a legislação trabalhista em si, quando ela foi elaborada, quando ela foi pensada, ela levava muito em consideração esses fatores, tanto biológicos quanto fatores sociais. Então, ela era tinha muita proteção com relação às mulheres. Mas, conforme o tempo foi passando, bastante, e aí, conforme ela foi evoluindo, com o passar dos anos, as mulheres foram também buscando essa questão dos direitos iguais, a legislação passou a evoluir, né? E, dentro desta evolução, hoje, basicamente, o direito das mulheres, elas bem que se iguala com relação ao homem. Claro, dado algumas questões. Um exemplo, que em 2017 nós já tivemos aí a reforma trabalhista, onde algumas questões ligadas a fatores, querendo ou não, biológicos das mulheres, foram cesseadas. Por exemplo, até 2017, a mulher, antes de começar o trabalho extra, ou seja, antes dela terminar a carga horária dela normal, ela entrar em hora extra, ela teria, pela legislação, que ter um intervalo de 15 minutos, somente a mulher. Quando foi pensado esse intervalo, foi levando em consideração o fator biológico da mulher. Então, seria um intervalo para higienização e tudo mais. Mas isso, hoje em dia, de 2017 para cá, já não existe, tá? Por conta que isso foi dentro para buscar uma paridade ali entre homens e mulheres. Perfeito? Mas ainda há alguns fatores que nós vamos
evoluir aqui conforme formos conversando. Tá, então eu vou fazer minha primeira pergunta. É de Perfeito. conhecimento público, né, que as mulheres, muitas das vezes, são vistas de forma muito preconceituosa pelo mercado de trabalho, né? Aí o que a legislação prevê para reduzir essa discriminação e reduzir essa desigualdade, né, entre gênero? A gente está assim, em Perfeito. pleno século XXI e a gente vê que isso que acabou de explanar aí, né, deu pelo menos uma introdução. Mas o que tem de concreto, né, para isso E- reverter, Isso. para a gente ter uma melhora? Isso mesmo, é interessante porque dentro dessa tese da separação a gente está falando de buscar a igualdade entre homens e mulheres, e aí dentro disso, uma das questões que a legislação tenta já coibir é quando vai dar contratação da mulher, o que a legislação já proíbe? Por exemplo, você fazer um exame, realizar um exame para verificar se a mulher está grávida. Por quê? Porque, via de regra, se a mulher estiver gestante, o Já nem patrão não vai grava, contratar. nem, Já, já nem, exatamente nem isso. vai, E, né? exatamente Já isso. Isso já é uma das dispensa, questões que eles já já dispensam. tem Por quê? a desvantagem. Olha como pode, né? Olha o olhar, meu Deus do céu. E aí foi um Que olhar do absurdo. legislador em proibir que fosse realizado esse exame. Né? Ou Perfeito. então, uma outra questão também que não pode ser exigido da mulher é que ela tenha feito utilizado de ou qualquer outro método anticoncepcional que proíba ela ou que impeça ela de engravidar. Então, no homem seria a vasectomia, por exemplo, na mulher, o patrão, quando vai contratar, não pode exigir tanto que ela tenha feito alguma cirurgia esterilizante, quanto que Maquiadura, ela... essas coisas, né? Nada disso. Bem como não pode exigir exames, que ela faça o exame para verificar se está grávida ou não. Já, não, nem deveria haver isso, mas já é um progresso, né? Vamos assim dizer, Já, né? já é um progresso, porque querendo ou não, seria muitas das vezes a gente pensa que é absurdo, mas não é absurdo. Isso acontece. Nossa, Ainda assim. mesmo sendo proibido pela legislação, não duvide que há empresas que façam isso. Sim, com certeza, né? A gente vê cada absurdo e aí, na surdina deve haver aí alguém na continuidade, né? Mantendo Sim, essa postura, né? Nossa. perfeitamente. Bom, então agora eu vou, já que você falou em termos da mulher, de cobrar teste de gravidez, se está grávida ou não, a licença maternidade, como funciona e como se dá o seu prazo, né? Como que a mulher tem direito, né? Perfeito. A licença maternidade é algo interessantíssimo, porque a licença maternidade é aquele período de 120 dias, né, em que a mulher Certo. ficará afastada do trabalho, né? Esse período de 120 dias, ele conta-se, né, via de regra, 28 dias antes do parto, né, e 92 dias posteriores ao parto, O tá? parto. Então, para dar 120 dias. Acontece muitas das vezes, ou da gravidez da mulher ficar até o último dia de gestação, ou então desse parto ser antecipado, né? E aí a mulher, esse período, se por acaso acontecer, independente de ser antes ou Sim. depois, a mulher permanecerá afastada por 120 dias, tá bom? Então, esse não é um risco que ela vai correr aí de perder esse benefício se porventura o filho for antecipado ou se porventura Mas, ela trabalhar até o último dia. Pois não, pode sim. perguntar. Mas, Tarcísio, 120 dias são 4 meses, perfeito? Perfeito. A Depende. matemática, né? Para Mas o não, direito não é bem assim. mas não, eu posso estar falando bobagem aqui, você me corrige, mas não foi alterado? Não teve uma lei que passava a ter 6 meses? Isso nunca foi, nunca existiu. Boa, excelente pergunta. Esta pergunta tua que tu fala, não foi para 180 meses? Calma, não foi alterado. As empresas que estiverem inseridas no programa Empresa Cidadã, a Ah, trabalhadora, depois que o filho nasceu, ela tem até um mês para pedir, para requerer junto à empresa, para que esse prazo de 120 dias seja estendido para 80. 180, que é 6 meses. Também, isso para a empresa privada. Os funcionários públicos, por óbvio, automaticamente, por conta que, via de regra, eles já são inseridos nesse mercado, né? Já o mercado público, aqueles funcionários públicos, eles acabam retirando 180 dias de licença maternidade. Vale Ok. observar que a licença maternidade, esse período, vai receber benefício do INSS, tá? E esse Sim. benefício tem direito tanto quem é empregado, né,
quem é empregado, que a empresa vai e recolhe, bem como os contribuintes individuais, né, e autônomos. Vale observar aqui também que para aqueles que recolhem a Previdência por iniciativa própria, ou seja, contribuintes individuais ou autônomos, eles têm um período mínimo de carência. Você não adianta chegar lá no INSS, descobrir que estou grávida e vou começar a contribuir para o INSS na expectativa de receber o auxílio maternidade. Não. Para aqueles contribuintes individual, tem um período mínimo de carência que é de 10 meses. Perfeito? Está fora já. Está fora já. Então, se você foi pensando justamente nisso, que o INSS já criou essa carência mínima de 10 meses. Tá? Para que você não é a pessoa que descobriu que está grávida, vou lá começar a contribuir para que daqui 8 meses, porque imagino que quando descobre que está grávida não vai, vai ter no mínimo um mês, para daqui 8 meses tentar receber o benefício. Né? Então, jamais. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Entendi. Bem esclarecedor. Bem esclarecedor. Tarcísio, a licença médica, a licença maternidade, né? Ela só é concedida à mãe biológica ou também pode ser concedida ao adotante ou ao pai? Como que procede aí a lei? Boa, excelente. Essa foi uma inovação trazida em 2013. Então, em 2013 teve uma legislação que renovou, né? Até mesmo posso dizer atualizou e trouxe uma questão moderna para a questão do auxílio maternidade. Por quê? Até 2013 o benefício era concedido apenas à mãe, mas em 2013 teve uma alteração na legislação e este benefício, então, passou a ser concedido tanto à mãe quanto às pessoas que venham aí a adotar uma criança. Então, suponhamos que o casal adote uma criança. Quem vai conseguir a licença maternidade, via de regra, é a mãe, mas também pode ser o pai. Uma outra questão também pode acontecer no caso da mãe vir a falecer durante o auxílio maternidade ou então assim que o filho vier a nascer. Neste caso, a licença maternidade ela vai ser concedida ao pai. Então, suponhamos, num exemplo, que a mãe teve o neném, este neném ficou com ela aí pelo período de 60 dias e no 60º dia ela veio a falecer. Se por acaso a mãe veio a falecer, o pai terá direito a receber o período que faltava para completar os 120 dias. Então, o pai vai sair de licença maternidade, ou paternidade no caso, né? Para poder receber esse período que falta de 60 dias. Ele ficará mais 60 dias com o filho, cuidando de tudo e recebendo o auxílio da Previdência Social. Uma artesã nossa, da nossa ONG voluntária, a Sônia Muniz, perguntou se para amamentação não são 6 meses o prazo de amamentação. Perfeito. Não confundir auxílio maternidade com amamentação. O período de amamentação são coisas distintas, tá? A amamentação, isso. O auxílio maternidade é uma coisa, que é a licença que você vai ter, esse período você vai ficar afastada. A amamentação são 6 meses. O que é a licença amamentação? A amamentação é aquele período em que, via de regra, a pessoa vai ficar afastada ali. A mãe retorna, normalmente quando a criança está com 4 meses. Né? Via de regra, vai ficar afastada e retornar às atividades quando a criança está ali por volta de 4 meses. Só que a criança necessita ainda do aleitamento, ou seja, ela está tomando leite materno. Neste caso, a legislação prevê que essa pessoa, que é a mãe, ela deve ser dispensada, tem direito aí a 2 dispensas, 2 pausas no seu horário de trabalho, de 30 minutos cada pausa, para que ela possa conceder a amamentação ao seu filho. Tá? Essas pausas, então, são pausas para amamentação. A pausa da amamentação, esse direito à pausa da amamentação, ele, de fato, ele é de 6 meses, como ela bem colocou, de 6 meses, mas são pausas. Não confundir auxílio amamentação com licença maternidade, tá? A licença maternidade é uma, o auxílio amamentação é outra, tá? E essa licença amamentação, ela tem o período ali de 6 meses, ainda ela pode ser prorrogada no caso de atestado médico. Então, são 6 meses para você dar licença maternidade, a amamentação, a pausa para a amamentação são de 6 meses. Mas essa pausa de amamentação, ela pode ser prorrogada, tá? Se você apresentar um atestado médico, e aí você vai continuar tendo direito a gozar dessas 2 pausas para você poder dar ali a amamentação para o seu filho. Perfeito. São coisas que a gente desconhece, né, Tarcísio? São coisas que a gente confunde, né? Confunde. Os nomes são... Um direito com o outro, né?
E olha, Sim, ficou bem sim. esclarecedor. No caso de aborto, né? Como funciona? A mulher também fica afastada? Como que funciona é o seguinte: Há uma lei assim que também vai ampará-la? o caso é, existe os tipos de aborto. Aborto criminoso, que é aquele que as pessoas vão na clínica via de regra clandestina Sim, e faz o Palestina. aborto. Neste caso, a pessoa está cometendo um crime e não tem direito a nada, não vai ter direito. Sim, Mas tem o caso daquele aborto que infelizmente acontece, que a mãe está espontâneo, né? gestante, espontânea, está ali tomando banho, a cor caiu, aconteceu, você vai ter um atestado médico, um laudo médico atestando que aconteceu um aborto, querendo ou não, espontâneo não criminoso, esse aborto não Sim. criminoso, aí então a mãe, inclusive, tem previsão legal de que permanecerá afastada por 2 semanas. Então, durante o período de 2 semanas, a mulher fica aí afastada com direito a receber, inclusive, benefício. Ah, perfeito. Bom saber. Tá? Bom, aí eu quero agora passar um pouquinho para, tirando um pouquinho a parte de maternidade, gestação, né? Com as creches, né, e escolas fechadas, né, por conta da pandemia, né, aí muitas mães, elas não têm onde deixar seus filhos, né? Obviamente que tem que Exatamente. trabalhar. As empresas têm alguma obrigação ou responsabilidade, né, para disponibilizar local para que essa criança fique durante o período do trabalho da mãe? Como que estão, como é que está sendo isso, né? Essa situação? Isso tem sido, inclusive, Marcia, uma das Ah, questões que tem gerado maior número de desemprego, porque as nossa, creches públicas estão fechadas sim, e as mães não têm onde deixar, até porque, via de regra, já tem ali, aquela da família já está cuidando do filho ou do filho da vizinha, e aí se pegar mais um sim, vai se acumular, vai virar uma nova creche dentro da tua casa, né? Então, tem tido muitos casos de mulheres que estão pedindo para serem dispensadas da empresa, o desligamento, por conta de que não tem onde deixar os filhos. Porque, querendo ou não, menos aqui no nosso município, a prefeitura já disse que só vai retornar às atividades no ano que vem, muito tanto de bem, né? escolas quanto de creche. Só que, assim, as mães que trabalham no setor privado, essas já retornaram às suas atividades. Então, a mãe, ela precisa estar trabalhando, que trabalha no shopping, ela está trabalhando. A Sim, mãe que trabalha no comércio, ela está trabalhando, mas, via de regra, ela tem um filho. E o que fazer com esse filho, né? Bom, é o que verdade. estabelece a nossa legislação? A nossa legislação estabelece a obrigação das empresas que contam com funcionários com idades superiores a 16 anos, mais de 30 É, funcionários, ou seja, tem mais de 30 mulheres com idades superiores a 16 anos, elas determinam a obrigação da empresa delas terem uma creche, determinar um espaço como creche. Mas para quê? Para que mantenham essas crianças de até certo. 6 meses. Só que o problema é, a legislação estabelece até 6 meses. 6 meses. 6 meses. Aí, Uhum. pois é, esse período de 6 meses é a obrigação, é o que a legislação estabelece. Claro, a gente sabe que via de regra é um direito que ninguém nem sabe, até porque a própria legislação, ela traz a previsão de que essas creches, elas podem ser substituídas por creches públicas, por entidades como o SESC, Senai, essas coisas mais, desde que elas tenham espaços, né, para essas crianças permanecerem. O que acontece via de regra? O período de 6 meses, ele acaba sendo curto, né? Ao menos penso eu e imagino que você, que todo mundo pensa. Então, as convenções coletivas, o sindicato por meio de convenções coletivas ou acordos coletivos, via de Certo. regra, eles acabam ampliando essa idade, estabelecendo para as empresas a obrigação tanto ter creche, bem como auxílio creche, até 6 anos. Então, o que é interessante a empregada observar? O que estabelece a convenção coletiva da categoria. Vai no sindicato, pede a convenção coletiva, se a convenção coletiva estabelece auxílio creche até um período de 6 anos ou coisa do tipo. Por quê? Porque aí, se por acaso, que nem ficava em creche pública, não está ficando em creche pública, mas eu preciso pagar uma creche privada, se já estiver aberta, paga uma creche privada, e aí esse valor, a empresa tem que reembolsar o valor estabelecido na convenção coletiva. Então, você chega lá, suponhamos que seja o valor de R$ 200, mas a empresa da creche, a empresa, se estiver na convenção coletiva, via de regra, já estabelece valores também, estabelecer 100, a mãe só tem que contribuir com os outros 100. E o período Ok. que ela já pagou, ela pode pedir, inclusive, reembolso, mas a A legislação gente, estabelece até 6 meses. então a gente retorna daqui a pouco, continuando. Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo e a gente vai continuar, porque está muito interessante. Eu vou retomar esse assunto. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos com esse assunto interessante aqui com o doutor Tarcísio. Até daqui a pouco.
TV Tudo Praia Grande Litoral. A CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler Color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Programa Mulher Saudável, toda sexta-feira, às 15 horas, pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação, Márcia Duarte. Apoio, Lions Clube Boqueirão Praia Grande, TV Tudo Praia Grande Litoral, Nosso Bar Praia Grande, Guarujá Varejo, Bolos Ocean e Gráfica Júlia Panaia. Olá, estamos de volta. Tarcísio, o que você estava explicando para a gente, né? Eu fiquei assim aqui pensando, achei muito assim interessante no seguinte: a legislação sugestiona, né? Criou uma lei para creche na empresa até 6 meses, é isso? Aí você tem o Estatuto da Criança que nos fala o seguinte:
E a gente não pode, como se fala, ter uma criança por abandono de incapaz, a gente deixar essa criança sozinha. Não é incoerência? Uma lei diz que vai ter abandono de incapaz, né? E a outra só nos proporciona 6 meses na empresa. Mas e aí? você está tocando em um tema no qual eu já até pensei em fazer uma tese. Eu sinceramente pensei em defender, tanto na pós, quanto se de repente levar até o mestrado, essa tese, que era esse conflito de normas. Porque há um conflito de normas total aí. Inclusive, há caso recente em que uma mãe ela teve que acompanhar o filho, porque a legislação autoriza você a afastar, mas tem um período mínimo, quantidade de dias mínimos. Aí o filho foi fazer uma cirurgia no estado do Paraná, e eles trabalhavam, e eles residiam, e a mãe trabalhava em Santa Catarina. E a mãe teve que ficar afastada durante vários períodos, quase um ano, acompanhando esse filho em cirurgias e tudo mais. E a empresa veio a dispensar essa empregada por justa causa, sob a alegação de abandono de assuidade, ou seja, de não estava presente no trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a mãe, querendo ou não, justificou as ausências dela por meio de atestados e laudos de que ela estava acompanhando o filho em hospitais. O tribunal entendeu que havia um conflito de normas e que, nesse caso, deveria prevalecer o interesse do menor. Então, a mãe deveria ser indenizada, sim, porque ela não faltou de forma injustificada, mas de forma justificada. Né? Foi algo assim. Não, perfeitamente. E aí há um conflito extremo, há um conflito de normas. No direito do trabalho, infelizmente, não tem previsão de como fazer, inclusive no caso de mães que necessitem acompanhar seus filhos eventualmente em médicos, né? Então, vamos ter aí realmente, de fato, há um conflito de normas. Você não está pensando de forma errada. Uma lei defende a criança e o adolescente, que é o estatuto. A Perfeito. outra, por sua vez, só permite que a empresa crie uma creche para uma criança até 6 meses, não é isso? Exato, até 6 meses é obrigação. Passado obrigação. Disso, mas veja... Fazer o quê, né? Aí, o que eu entendo, né? Claro que há divisão de tarefas e o Estatuto da Criança estabelece que até os 12 anos, então quando nós estamos falando de criança, nós estamos falando de pessoa até 12 anos. Passou disso aí, adolescente, tá? Então, até 12 anos é criança, perfeito? 12 anos, até 12 anos, entendo eu que a obrigação dos pais acompanhar, né, porque não vai mandar uma criança aí sozinha. Eu entendo que até pode a idade posterior, até os 16, porque você mandar uma criança de 14, 13 anos no médico sozinho é complicado. Né? Entendo eu que há a obrigação aí do acompanhamento e que essas faltas são justificadas. Então, se porventura o pai necessitou faltar, ele pode sim pedir para o médico emitir ali o atestado de acompanhante, né? E aí ele vai simplesmente chegar e demonstrar para a empresa de que ele estava acompanhando o filho, e essas faltas, na minha ótica, bem como que não pode ser descontadas, né, do pai, porque ele não faltou, querendo ou não, de forma injustificada. Ele justificou a ausência dele, né, ainda que seja período superior a 5 dias no ano, coisa do tipo. Perfeito. Bom, existe algum tipo de trabalho que a legislação proíbe a contratação de mulher? Questões de gênero, né? Sim. Sabe o que é interessante? Que neste caso aí está tendo esse fator que nós falamos, que a legislação, nesse ponto, ele está visando, ou até mesmo protegendo, na questão fator biológico. Claro, a legislação proíbe? Sim. No quê? De que a mulher carregue aí peso contínuo por acima de 20 quilos, ou que ainda seja intermediário acima de 25 quilos. Então, há o limite aí máximo para a mulher carregar de 25 quilos, ainda que seja de período ali intercalados. Então, nesse quesito, por questão de força, por questão de que a mulher, imagino eu, e também questões de estudos deduz, tem menos força. Então, dificilmente você vai ver mulheres trabalhando, carregando nesses caminhões onde tem que fazer o descarregamento de saco de cimento. Por exemplo, né? Na estiva, por exemplo, né? Até assim, veja, elas não são proibidas de serem contratadas, gente, não é isso, elas são proibidas de exercerem, desempenharem determinadas funções em que elas tenham que carregar esse peso. Então, se você tiver nessa questão de que a empresa é empresa de material para construção e de que tenha que ter um ajudante do caminhoneiro, que é quem descarrega o caminhão, e que tenha que descarregar o saco de cimento
não vai ser uma mulher, porque a mulher não pode carregar um saco de cimento com 50 quilos. Né? Então fica difícil. Eu não sei quanto pesa o botijão de gás cheio, mas imagino que seja superior a 25 quilos também. Então também não vai ser uma mulher. Mas veja, nada impede que essas pessoas, que as mulheres em especial, sejam contratadas na função de motorista, seja no carro de entrega material para construção, seja aqui no caminhão de gás. Veja, inclusive há já muita inserção no mercado nesse mundo, nesse universo que era muitas das vezes considerado um universo masculino. Hoje nós já pegamos o ônibus, tem uma mulher dirigindo e a gente se sente até mais seguro. Né? Hoje você já vê mulheres dirigindo ali como caminhoneiras. Se você for no porto, você vai encontrar muitas mulheres caminhoneiras. Então elas já estão inseridas nesse mercado. Os aplicativos, né? Então são um mercado onde já está inserindo aí a mulher. A mulher já está, graças a Deus, tomando espaço. Né? O problema maior é que elas fazem esse trabalho, faz outro, chega em casa, tem a segunda função, né? Que aí acaba tendo a clone. Segundo turno, né? Segundo turno. Mas então, a mulher já está inserida. Ainda bem que são cargos bem pontuais por conta das questões biológicas da mulher, né? Em proteção à saúde dela, porque você não vai pedir para a mulher carregar aí um saco de cimento de 50 quilos. Exato, são poucas que vão aguentar. Que vão conseguir, né? E vão estar preparadas para isso, não é desmerecendo, preparação mesmo, né? É preparação, perfeitamente. Okay. Bom, é sabido que quase a totalidade dos empregados domésticos, né, é composta, né, essa totalidade é composta por mulheres. Pode falar a respeito desse mercado de trabalho, dos direitos dos empregados domésticos, né? Porque aí é uma gama, né? Não é só aquela que está na casa como diarista, né? Ou como caracteriza agora aquela que fica todos os dias, e tem aquela que vai alguns dias. Enfim, nós temos vários segmentos que é um empregado doméstico, né? E perfeito. aí, o que você pode nos dizer? É excelente, porque aí nós temos que pontuar algumas coisas. Quem é empregado doméstico? Começa por aí. O empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha no âmbito da residência, ou seja, a pessoa que trabalha dentro da tua casa é empregado doméstico. Não necessariamente a pessoa que vai limpar a tua casa ou a pessoa que vai cozinhar para você ou lavar para você. Mas um exemplo, o motorista, tem um motorista particular que trabalha para você, te leva no médico, te leva no supermercado. Ele é um empregado doméstico, porque ele está trabalhando dentro da tua casa. Agora, se ele for contratado da tua empresa, ele deixa de ser. Um outro exemplo, cuidador de idoso, que cuida do idoso dentro da casa, é empregado doméstico. Ainda que ela seja enfermeira, tenha formação em técnica de enfermagem, qualquer coisa do tipo, é empregado doméstico. Tá? Então, porque muitas das vezes essas pessoas falam, mas eu não sou doméstico. Não, vocês são domésticos, porque doméstico é aquela pessoa que trabalha no ambiente, no lar da pessoa. Mas você vê, Tarcísio, que é um preconceito com o termo, né? Perfeito. Há um preconceito com o termo. Porque você acabou de colocar, mesmo a enfermeira, que ela é formada, ela tem faculdade, ela é um empregado, a categoria é um empregado doméstico. Exato. Né? E eu coloquei dessa forma, por quê? Porque se eu não coloco, porque já aconteceu casos de chegar aqui empregadas que cuidavam do idoso lá e falar, não, mas eu não era doméstica. Como assim? Você, a partir do momento que você trabalha no lar da pessoa, você é empregada doméstica, tá? Feita essa distinção. Aí, a legislação, em que pese já a CLT ser de 43 e o mercado de trabalho do doméstico ser um dos mais antigos, até mesmo antes da legislação, essa categoria só veio a ser regulamentada e ter os direitos de forma ampla em 2013. Então, de 2013 para cá, passaram a ter vários direitos que constam na lei. Entre eles, estabelecendo a diferença entre quem é doméstico, né, e quem é o trabalhador, a diarista. Por exemplo, a empregada doméstica que vai lá todos os dias e a diarista. A pessoa que trabalha na casa de outra, prestando serviços de limpeza ou qualquer outro, de período superior a 2 dias, então, ou seja, se você trabalha até 2 dias, você é diarista. Se você trabalha 3, a partir daí você já é empregada. Então, a lei colocou ao fim aquilo, eu sou diarista ou eu sou empregada. Não, a partir de então, já você que trabalha... Né? Exato, trabalha 3 dias, é empregado. Trabalha 2, é diarista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a carga horária da pessoa que trabalha, da empregada, do empregado doméstico, passou a ser de 8 horas diárias e 44 semanais, como de todo trabalhador. Então, a partir de agora, se você vai trabalhar 8 horas, o máximo de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Trabalhei 9, trabalho 10. Tem direito a hora extras. Então, você vai ter direito a hora extra. E com um detalhe, o empregador, ou seja, o patrão,
ele que é obrigado a ter este controle. Então, se por acaso você é empregada, chegou na Justiça do Trabalho e falava, eu trabalhava 10 horas por dia, não é você que tem que provar, porque fica difícil. Via de regra, na casa, só tem você e os patrões. E aí, quando você tenta correr atrás de uma testemunha, é um vizinho que, via de regra, sabia que você trabalhava, né? E também é um mercado muito informal, infelizmente, que muitas vezes não é registrado. E aí, quando é registrado, quem tem que provar que você, de fato, fazia só 8 horas é o patrão. Então, o patrão tem que fazer o quê? Põe um livro, pode ser um caderno, uma folha de sulfite. Todos os dias você vai chegar lá, colocar o dia, a hora que você chegou, a hora que você saiu. Para quê? Para que ele tenha esse controle de que você está trabalhando 8 horas por dia e 44 horas semanais. Exatamente, lá no final tem essa prova. Também, o que a legislação mudou já em 2013, trazendo todas essas inovações? O empregado passou a ter direito, aí também passou a ser uma obrigação do patrão, a recolher o fundo de garantia, né? Que até então, e o INSS, porque até então, o fundo de garantia, em que em pese ser direito dos demais empregados, do empregado doméstico era facultativo, ou seja, o patrão recolhia se quisesse. Então, de 2013 foi a legislação, em 2015 foi regulamentado. Passou a ser obrigatório a recolher através da guia, que nós chamamos de E-Social, é uma guia mesmo do E-Social, o patrão faz o cadastro no E-Social e recolhe ali o INSS e o fundo de garantia. O fundo de garantia no percentual de 8% para que esse trabalhador, quando vier a ser desligado da empresa, tem o mesmo direito como os demais de receber o benefício, né? De ir lá e sacar o seu fundo de garantia. Antes, isso era opcional, né? E aí, passou a ter direito a ter férias, passou a ter direito a 13º. São coisas que a gente pensa, mas é um absurdo. Mas anterior, até nada então, disso estava regulamentado. Não estava regulamentado. Né? O que nós temos ainda no mercado é muita informalidade. Aproveitando, até que já estamos próximos do fim, mas não poderia deixar, porque é algo bem que não tinha também. Mas você viu que uma telespectadora colocou, a Janete Carvalho, sobre assédio? Ela fez um questionamento aí sobre assédio. Sim. Sobre como é que é a lei e tudo mais, talvez, não sei se é em questão do trabalho, né? Sim, já a nossa última pergunta para a gente, né, já encerrar essa participação que está super produtiva, está muito informativa e esclarecedora. Até já entro na tua pergunta, Janete, só um minutinho. Antes de chegarmos na da Janete, uma outra coisa que passou a ter direito a trabalhadora empregada doméstica é o seguro-desemprego. Então, agora, quando ela é desligada, ela também tem direito a receber o seguro-desemprego, 3 parcelas que antes não tinha direito. Perfeito? Exato. Dentro da pergunta, a pergunta da Janete foi do assédio moral. Infelizmente, ainda acontece. Assédio moral? Se eu não estou equivocado... Eu vi assédio, mas eu não sabia se era o moral. Deve ter sido isso mesmo. Eu imagino que você se quiser mandar de volta a pergunta, até para que a gente possa ver. É ótimo. Imagino que a pergunta que ela fez foi com relação ao assédio moral. Que ainda acontece. Infelizmente, muitos homens machistas assediam. Tem o assédio moral e o assédio sexual. Sim. A distinção. O assédio moral é aquela questão de você ficar ali perturbando a pessoa psicologicamente. Humilhando, né? Exatamente, pedindo para fazer coisas muitas das vezes vexatórias. O assédio sexual, como o próprio nome já diz, é a questão do homem, ou do patrão, ou do mesmo, às vezes não é nem o patrão, mas apenas um gerente ou superior hierárquico, pegar e começar a cometer o assédio. O assédio sexual. O assédio sexual, ele é gravoso. Via de regra, ele acontece de forma oculta, ou seja, quando só está o assediador e a vítima. A vítima. Que é onde está o nosso maior problema. E aí, o que o judiciário utiliza? Os indícios. Os indícios são suficientes no assédio sexual para que venham em si a caracterizar que houve aquele assédio ou não. Porque, via de regra, a prova acaba sendo muito difícil. Você, quando tem alguma coisa ou outra, é uma conversa de WhatsApp, um e-mail que aquele assediador mandou. Então, fica meio difícil. Ou então, alguém que verificou ou ouviu falando alguma coisa, ouviu fazendo alguma outra coisa. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Estamos já assim, na rebinha, com moral. Só para finalizar com moral e eu entregar o assédio moral em si, gente, quando a gente fala de assédio moral, ele entra de forma ampla. O assédio moral, ele embarca o assédio sexual,
o assédio, querendo ou não, de uma forma ampla, e que a gente coloca tudo como assédio moral e vai pedindo na justiça. Para a gente detalhar o assédio moral, ele não tem na justiça valor, então vai depender muito do grau da pessoa, ou seja, da pessoa que está cometendo a infração, bem como daquele que vai receber. A justiça tinha tentado tabelar o dano moral por valores na Justiça do Trabalho, mas isso não pegou, tá? Acabou não encaixando. Então, pode esquecer, e aí vai chegando na Justiça, vai depender do juiz e vai depender do dano. De chegar ali e falar, você pode ganhar muitas vezes 10, ou você pode ganhar 1.000. Perfeito? Que pena, né? Tarcísio, agradeço imensamente essa participação, mas ficou esclarecedor que não tem ainda, né, uma lei específica para o assédio moral, né? Vai depender da avaliação do que você vai estar ali em conta, né? Eu quero agradecer imensamente, né? Antes de tudo, Bolos Oceano, nossos parceiros, né? A Gráfica Júlia Panaia, Guarujá Varejo, o Mazotti Consultor Imobiliário, nosso bar Praia Grande, a TV Tudo Praia Grande Litoral, né? Que está aqui nos proporcionando esse encontro maravilhoso. E eu passo a bola para você. Eu agradeço imensamente a participação, inclusive, do teu público, ao pessoal que nos acompanhou aqui durante essa 1 horinha, que pudemos conversar um pouco, orientar e até mesmo esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho desses direitos das mulheres, e que buscamos e continuamos percorrer uma igualdade, né, para que não haja essa disparidade entre homens e mulheres. Pelo menos uma equidade, né? Perfeito, perfeito. Aí eu fico até um próximo. Estou dizendo que você tem que voltar, hein? E vai voltar mesmo. Pessoal, fiquemos agora, não saia daqui, programa Poder Quântico Asa com a Gabriela dos Santos. O nosso tema com a Gabriela é radiestesia. Então, Gabriela dos Santos, o público todo é seu, um bom programa. E não esqueçam, semana que vem, temos mais programa Mulher Saudável. Tarcísio, muito obrigada. TV Tudo, Praia Grande Litoral, os nossos parceiros. Um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Muito esclarecedor. Boa tarde, gente. Obrigada por tudo. Até mais.